Boa noite, bom dia, pessoinhas, boa tarde, dependendo da hora que vocês forem assistir essa maravilhosa videoaula. Espero que vocês estejam bem. Só para me situar vocês um pouquinho, na última aula a gente terminou física praticamente, então aquela parte vai ficar só para a próxima apostila. Nessa apostila a gente ainda tem algumas coisinhas que a gente já viu ano passado, então eu não vou ficar me alongando muito aqui falando a respeito de muitos detalhes disso, mas vou dar uma passada geral, tá? Espero que vocês dão uma estudadinha aí, dão uma lida na apostila, deem uma relembrada, prestem atenção no que eu vou falar aqui agora, e aí acredito que vocês não vão ter problema nenhum para entender nada disso e fazer os exercícios propostos na aula, tá? Esse módulo, ou esses módulos, né, dessa unidade, eles vão tratar sobre genética e hereditariedade. Então, o que é importante a gente entender sobre genética e hereditariedade? Eu vou aqui falar alguns conceitos para vocês. Depois que eu explicar esses conceitos, a gente vai entrar na teoria da genética clássica proposta pelo Mendel, né, que foi um dos maiores cientistas que estudou aí a genética, na verdade não foi um dos maiores, mas foi o primeiro, foi pioneiro nesse tipo de estudo. Depois tiveram os outros geneticistas que ampliaram o estudo da genética, juntaram com aquilo que Darwin, Charles Darwin e a teoria da evolução já tinham propostos e criaram aí a teoria genética moderna junto com a teoria da evolução, que a gente chama de teoria sintética. Tá? Antes disso, eu vou falar para vocês partes específicas da genética que assim são indispensáveis para vocês entenderem como essa disciplina inteira funciona. Tá? É uma parte muito legal, muito bonita de certa forma, porque explica muito sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo, sobre as características que a gente tem, sobre como as características dos nossos pais chegam até a gente. Então dá para a gente aprender bastante sobre nós mesmos estudando genética. Então a gente começa o nosso estudo de genética para caracterizar o que a gente chama talvez de estrutura fundamental da genética, que é o gene. Tá? O que é um gene? Tá? Todo mundo você pode ver na televisão, em filme, em vários lugares a palavra gene. Um gene ele é uma estrutura presente no interior de cada célula do seu corpo e ele é responsável pelas suas características físicas, ou pelo menos grande parte delas. O gene ele vai se expressar e vai fazer com que o indivíduo portador daquele gene tenha alguma característica específica, que pode ser boa, má ou às vezes neutra. Tá? O que um gene, onde esses genes estão localizados? Né? Esses genes eles são o gene é composto de pedaços de DNA, de material genético, e estão presentes no núcleo das células, de praticamente todas as células dos indivíduos vivos. Esse DNA, essa molécula de DNA, ela é uma grande molécula dupla, ou seja, são duas moléculas ligadas umas nas outras, que formam aquela famosa dupla hélice, que é o desenho aqui do lado que eu coloquei para vocês verem. Um pedaço dessa molécula de DNA é um gene. Tá? Então a gente pode definir gene como um pedaço ou um segmento de DNA. Tá? O DNA é o nosso material genético. Tá? Um gene ele sempre vai existir ao lado de uma cópia dele. Essa cópia, então, nem sempre vai ser idêntica. Então, para qualquer característica do seu corpo, como eu falei, os genes eles expressam características do seu corpo. Então, você tem que ter, por exemplo, se você tem a pele não, mas, por exemplo, cabelo moreno, cabelo castanho escuro, tá? Vamos ser mais específico. Existem genes no seu corpo que influenciam na melanina do seu cabelo e na cor. Esses genes, o gene que influencia a cor do seu cabelo, ele está sempre em dose dupla, ou seja, vão ter duas cópias desse gene, a interação desses dois genes que vai formar a cor do seu cabelo. Esses genes a gente chama de alelos, tá? Que são os genes irmãos ali que desempenham uma determinada função. Nem sempre esses genes são idênticos, eles podem ter uma diferença em uma ou outra, de um para o outro, que é algo para a gente falar um pouquinho depois. Mas basta saber,
que um gene ele expressa uma característica do seu corpo, ele é composto por um pedaço ou um segmento de DNA, né, de material genético, e esses genes sempre estão em dose dupla. Tá? Sempre vai ter uma cópia dele, que talvez não seja tão igual a ele, mas ela pode ser idêntica. E a interação entre essas cópias que vai dizer como essa característica vai ser expressa. Tá, mas se um gene é composto por DNA, o que esse DNA é composto? Esse DNA ele é composto por uma sequência de substâncias que a gente chama de bases nitrogenadas. O que são essas bases nitrogenadas? São 4 substâncias diferentes que juntas elas formam como se fosse um grande alfabeto, tá, codificado, que você consegue exemplificar um código, uma sequência de um gene. Então, um gene vai ser uma sequência de bases nitrogenadas específico. Quais bases a gente tem? A gente tem adenina, a gente tem timina, citosina e guanina, tá, no nosso DNA. São essas 4 bases. Um gene ele vai ter, então, uma sequência dessas bases. Ele vai ter, por exemplo, A, T, C, G, A, C, G, T, A. Tá? Você vai ter uma sequência que varia. E essa sequência ela vai indicar como aquele gene vai ser expresso. Certo? Então, você vai poder, com essas 4 letrinhas, escrever uma quantidade infinita, praticamente, de outros genes, de outros genes, que vão ser idênticos em termos dessas 4 letrinhas, mas a ordem deles, a sequência deles, vai fazer toda a diferença na hora que a gente estiver diferenciando um gene do outro. Certo? Os genes, para a gente conseguir entender melhor, eles vão se organizar em uma estrutura que a gente chama de cromossomo, que nada mais é do que essa molécula de DNA empacotada. Quando a gente forma esse cromossomo tem a função de agrupar o material genético para o processo de divisão celular. Não é o foco tanto aqui para a gente entender, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Partindo desse pressuposto, tudo isso que eu falei até agora de gene, de DNA, isso aí é moderno, tá? Isso aí tem menos de um século de idade. Mas a ideia de genética, de hereditariedade das coisas surgiu muito antes. Lá pelos anos de 1800, ali, a gente já tinha estudos da genética, ou pelo menos a genética, a ciência da genética, de estudar esses genes, estava começando a engatinhar em direção a algo maior. O primeiro cara, ou pelo menos o cara mais famoso hoje em dia para a gente a estudar genética, foi Gregor Mendel. Né? Quem que era Gregor Mendel? Ele era um naturalista, né? Ele era um cientista, entre aspas, padre, né? Monge, austríaco, que fez aí experimentos de hereditariedade com ervilhas, a ervilha de cheiro, né? Uma ervilhinha muito comum aí que tem umas florzinhas bonitinhas, não é necessariamente a mesma ervilha que a gente come, mas elas são organismos bonitinhos aí que tinham características fáceis de se identificar, e o Mendel ele conseguiu, né, sem ter conhecimento nenhum sobre gene, genética, DNA, nada disso, mas ele conseguiu entender e encontrar um padrão nas coisas, e a partir disso ele desenvolveu uma teoria própria que ficou conhecida como genética mendeliana, hoje chamada de genética clássica. Como que ele fez isso? Ele teve sorte um pouco, tá? Ele usou a ervilha de cheiro, que é um organismo simples, de fácil replicação, tá? Que você consegue produzir vários descendentes dele com poucas sementes, e tem características marcantes, tá? Que são sempre quase condicionadas por um par de genes, só um par de genes. Algumas características do nosso corpo são vários pares de genes que codificam elas, e algumas são só um parzinho, tá? O que você quer, Darwin? Você quer aparecer aqui? Eu tô falando do Mendel e o Darwin quis aparecer? Aqui o Darwin junto comigo, dá aula aqui comigo. Então, o que ele fez? Ele percebeu que a maioria das características dessas ervilhas eram condicionadas por um par de genes. Quais características eram essas? Eram, por exemplo, a cor da flor da semente de ervilha, o formato das sementes, a altura do vegetal. Todas essas características ele conseguiu descobrir e isolar e chegar à conclusão que elas eram feitas, né, formadas ou influenciadas por um par de genes, ou seja, tinha sempre 2 genes, né, um par, lembra que eu falei que os genes sempre estão em dose dupla, então eram sempre 2 genes
que ele conseguia, que conseguiam dar essas características para a ervilha. Como que ele usou as ervilhas e como que ele conseguiu chegar nessa conclusão? Ele utilizou várias linhagens, né, que são grupos de famílias, entre aspas, de ervilha, que eram puras. O que significa isso? Que um organismo para o Mendel era puro. Depois de vários cruzamentos, depois ele cruzar várias vezes esses vegetais, eles permanecerem idênticos. A geração seguinte era sempre igual à geração anterior. Então, quando acontecia isso, várias vezes, ele classificava aquilo como puro. Quando ele pegava essas linhagens puras, que eram diferentes, ele percebeu que aconteciam algumas coisas bem interessantes. Antes de eu explicar o cruzamento, tá? E as coisas que o Mendel acabou descobrindo e, entre aspas, inventou a genética, vocês precisam entender alguns conceitos de genética. Então, o mais importante são o conjunto de genes alelos. Esses genes alelos são os genes, o par de genes que você está estudando para aquela característica, aquele que é interessante para você trabalhar. Tá? Não vai ser os únicos genes que um organismo vai ter, é óbvio, né? Um organismo tem mais de 100 mil genes, que dão todas as características do organismo, mas você separa ali aqueles que você quer estudar. Tá? Então você vai escolher formato da folha, no caso, pensando na ervilha, formato da folha, a cor da flor, formato das sementes, a altura do vegetal, a cor das folhas, tudo isso. Essas características na ervilha são condicionadas sempre por um parzinho de genes que a gente chama de alelo. Essas letras, esses genes, eles vão ser sempre escritos na forma de letrinhas, tá? Então você vai usar sempre duas letras para representar, cada letra representar um gene aí do par de genes. Geralmente você vai usar a mesma letra para o par que você está analisando. Quando eles forem iguais, você duplica essa letra. Quando eles forem diferentes, você tem que usar uma variação dessa letra, ou seja, maiúscula e minúscula, é o que a gente mais usa na língua portuguesa. Tá? Então, sempre que vocês verem um organismo que para uma característica, ele é bezão, 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 bezinho, vezão, vezinho, tá? Tudo isso aqui que está escrito aqui, isso aqui são maneiras de você escrever os genes alelos que você está estudando. Tá? Você pode ter vários genes alelos para várias características. Lembrando que eu estou falando de ervilha, mas não é só a ervilha que tem características monogênicas, ou seja, que são condicionadas por um par de genes. Nós também temos, vários outros organismos também têm. A gente usa as ervilhas porque elas são mais famosas, mas quando vocês fizerem exercícios de genética, vocês vão ver que tem uma porrada de coisa diferente, tá? Tem muito espécie que tem um par de gene para várias características e dá para a gente brincar com genética de um monte de maneiras diferentes, tá? Então, entenderam que os genes alelos, então, são os genes que a gente está estudando. Como eles são um par de genes, a gente utiliza duas letrinhas para exemplificar eles. Quando esses genes são diferentes, a gente escreve essas letras, uma maiúscula e uma minúscula, tá? Lembra que eu falei que eles são parecidos, às vezes eles são idênticos, mas às vezes eles têm uma característicazinha que muda de um para o outro, então a gente muda aí o tipo de letra que a gente está usando, tá? Maiúscula ou minúscula. A partir disso, a gente tem um outro conceito, tá? Dois conceitos, na verdade, que é o de gene dominante e gene recessivo. O que significa isso? Eu falei para vocês que o gene é uma expressão, ele expressa, uma característica física. Só que assim, para o gene se expressar, ele precisa da interação entre os dois, certo? Os dois alelos ali, os dois parzinhos. Só que acontece, existem genes que são dominantes. O que significa isso? Significa que se você tiver uma cópia dele, não importa a outra cópia, ela pode ser idêntica a essa cópia original ou não interessa, só o fato daquela cópia existir, ela já vai se expressar, ou seja, ele se expressa em dose única. Então, muitas características a gente vai ver que só se expressam em dose única, tá? São dominantes, ela domina sobre o outro gene. Quando que um gene recessivo, que seria o oposto do dominante, vai se expressar? Quando ele estiver em dose dupla, tá? Então, o gene recessivo ele só se expressa em dose dupla, tá? Só em dose dupla ele vai chegar a ser expresso. Ele pode estar ali se não tiver nenhum outro dominante sobre ele, tá? Lembrando que na maioria das vezes, quando a gente está falando de dominante e recessivo, a gente está falando só desse parzinho, não de outros genes que podem influenciar eles. Isso é matéria para o colegial,
A gente não vai ver aqui agora, tá? Sabendo que existem dominantes e recessivos, a gente entra no indivíduo que seria homozigoto e heterozigoto. Quando o indivíduo ele tiver os dois alelos iguais, por exemplo, ele for Bzão, Bzão, Azão, Azão, Vzão, Vzão, tá? Ou Vzinho, Vzinho, Bzinho, Bzinho, forem idênticos essas duas letrinhas que você está usando, ele vai ser homozigoto, né? Homo é igual, zigoto tem a ver com a característica que vai ser produzida nos gametas, tá? Então, o que seria um homozigoto? Seriam essas duas letrinhas iguais. O heterozigoto é quando essas letrinhas são diferentes. Então, se você tiver um organismo aqui, que nem esse Bzão, Bzinho aqui, você tem um organismo que ele é heterozigoto. Aí a gente entra em um conceito mais abrangente, que é o conceito de genótipo e fenótipo. Significa o quê? O genótipo são as letrinhas ali que representam os alelos, e o fenótipo é a expressão dele. Então você pode ter uma planta verde, quando você fala verde, você está falando do fenótipo. Você não está falando do genótipo. O genótipo seriam os genes que fazem aquela planta ficar verde. Mas o fenótipo é aquela característica vistosa que você vê quando você bate o olho ali em alguma coisa. Como que a gente vai fazer os cruzamentos? A gente vai trabalhar com esse quadrinho aqui, tá? Que é o famoso quadro de Punnett, que ele foi um dos desenvolvedores dessa técnica, que a gente consegue saber como vai ser os descendentes depois e estimar, se você cruzar dois organismos, como vão ser as características herdadas pelos filhos deles. O Mendel, tá? Ele desenvolveu, ainda falando um pouco sobre ele que eu esqueci, ele fez a famosa primeira lei de Mendel, né? Tem outras, mas a gente só vai ver a primeira em mais detalhes. Seria o que essa primeira lei de Mendel? Ele disse o seguinte: cada característica, nas ervilhas pelo menos, né, mas ele extrapolou isso para todos os organismos, ele disse que cada característica é condicionada por um par de genes que se separam na formação dos gametas. O que significa essa frase? Né? Como que a gente interpreta essa decoreba da primeira lei de Mendel? Significa que a maioria das suas características são condicionadas por um par de genezinhos, que eu já expliquei para vocês. Quando os gametas são produzidos, o que é um gameta? Espermatozoide e óvulo. Tá? Esses genes se separam em cada um dos seus gametas. Então você, por exemplo, vai ter um espermatozoide que ele vai ter um dos genes para aquela característica sua. E esse gene que vai chegar no seu filho. É aleatório, tá? Pode ir uma cópia de um ou pode ir a cópia do outro. Não tem como você controlar isso. Tá? Então, sempre que você estiver fazendo um estudo, é importante ver como são os gametas produzidos por aquilo, tá? Porque aí a gente pode chegar nessa análise de cruzamento, que seria talvez uma das coisas mais importantes a respeito do Mendel. Ou o que ele deixou pra gente, pelo menos, tá? Então, vocês podem ver aqui que a gente tem um cruzamento, tá? Lembra que eu falei para vocês que o Mendel utilizava sementes puras, linhagens puras? Que eram aquelas sequências que ele tinha cruzado várias vezes seguidas e viam que elas se repetiam, permaneciam daquele jeito para sempre, entre aspas. Então o que ele fez? Ele pegou duas sementes puras, tá? As linhagens puras, verde e amarela, e cruzou, certo? As ervilhas são fáceis de cruzar, você consegue cruzar elas manualmente ali, trocando o pólen de uma para outra. O que ele percebeu? Ele percebeu que essa geração parental aqui, que geralmente a gente representa como P, quando eles cruzavam elas, a gente teve a F1, que seria a primeira geração, filhos, né? Vem de F, isso, de filhos mesmo, primeira geração que surgiu a partir dessas duas, eram 100% amarelas. Aí você pensa, ué, se eu tinha verde e eu tinha amarelo, eu cruzei, por que surgiram só amarelos? Não era para ter umas verdes ali no meio? Aí isso foi a pontapé inicial para o Mendel começar a pensar. Como posso pensar numa resposta para resolver esse enigma? Aí ele pegou essa F1, certo? Já, como essas plantinhas, algumas são hermafroditas, ele cruzou elas com elas mesmas. Tá? Pegou elas e cruzou entre si. Ou seja, ele cruzou essa F1 amarela entre si. Quando a gente teve a F2, que seria a próxima geração, as verdes voltaram a aparecer na proporção de 25% para 75%. Do nada, apareceu um verde aqui que não estava nessa geração. Como que ele explicou isso? Lembra que eu falei que cada característica é determinada por um par de genes que se separam na formação dos gametas? Então é o seguinte, ele descobriu o quê?
que as verdes e as amarelas, elas eram linhagens puras, ou seja, elas eram homozigotas, tá? Os dois genes para aquela cor eram idênticos. Então, o que ele fez? A gente usou o quadro de Punnett para responder essa questão. O que você faz nesse quadro? Você coloca de um lado os dois tipos de gameta que podem ser produzidos por um organismo e aqui os dois tipos de gameta que podem ser produzidos por outro organismo. Como você faz isso? Você olha aqui. Esse organismo é vesão-vesão, certo? As amarelas puras, elas são vesão-vesão. Quando você cruza e forma um gameta, o gameta pode ter ou um vesão ou um vesão, concorda comigo? Porque vai dividir na formação dos gametas, cada gameta vai ter um. Então você coloca um V aqui e coloca o outro V aqui, certo? E aí, a Vzinho, Vzinho, tá? São as verdes puras, você coloca aqui também. E aí você passa esse Vzinho para cá e esse Vzão para cá. Esse Vzinho para cá e esse Vzão para cá. Esse Vzinho para cá e esse Vzão para cá. E esse Vzinho para cá e esse Vzão para cá, tá? O que aconteceu? Essa F1, ela era 100% heterozigota, lembra? Aqui eram homozigotas, porque eram linhagens puras, e aqui eram heterozigotas, porque são linhagens misturadas. Vocês perceberam que o amarelo, ele se expressa quando está assim, em dose dupla, mas ele se expressou também só de ter uma cópia dele, independente da outra ser verde. Então, o amarelo é o dominante sobre o verde. Lembra que a gente falou de gene dominante e gene recessivo? Aqui fica claro, a gente vê isso, tá? Porque bastou ter uma cópia desse amarelo que ele se dominou sobre o verde. Se vocês pararem para pensar, o fenótipo da F1, amarelo, lembra? O fenótipo, a característica visível ali, que você olha e vê, é idêntica ao fenótipo da geração parental. O genótipo deles são iguais? Não. O genótipo da geração parental era vesão-vesão, e o da geração F1 era vesão-vezinho. O fenótipo é igual, mas o genótipo é diferente, certo? Tá, mas e onde entra esse rolo aqui que apareceu as verdes de novo, depois de um cruzamento, tá? Como aconteceu isso? A gente tem organismos heterozigotos, você vai lá e cruza eles. Então você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui em cima, aqui para baixo, tá? Você vai pegar um Vzão de um aqui e colocar aqui. O Vzinho não é o outro gameta que ele pode produzir? Coloca aqui. O mesmo vale para o outro. Tá? Então você coloca sempre os gametas, os dois tipos de gametas produzidos. Você praticamente pega um, coloca aqui, pega o do lado, coloca embaixo. E aí você vê Vzão com Vzão, 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 Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, e aqui Vzinho com Vzinho, tá? Então, só um organismo ele é Vzinho, Vzinho, o resto ou é heterozigoto ou é Vzão, Vzão. Vzão, Vzão, que cor vai ser? Amarelo, a gente já viu aqui, porque é dominante. Ele é só tá ele, então ele vai se expressar. Quando ele está junto com o Vzinho, ele é dominante sobre o Vzinho, então ele vai se expressar. Então aqui também vai ser, nesses três aqui, a gente vai ter grupos, né, de plantas amarelas. As únicas verdes aqui vão ser o Vzinho, Vzinho. Então você tem 3/4 de amarelas e 1/4 de verde. E isso dá 75% de amarelas e 75% de verdes. Isso aqui, então, é o cruzamento básico para vocês entenderem como funciona e como descobre se um organismo é heterozigoto, homozigoto, se a linhagem é pura ou não. Então, vai ter vários exercícios desse tipo na apostila para vocês fazerem. Eu vou parar por aqui por enquanto, que já serve para vocês fazerem vários exercícios a partir disso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível, tá? Então, por hoje é só, tá? Assistam esse vídeo. Qualquer dúvida, escrevam aqui nos comentários ou mandem direto para mim, tá? E é isso. Bons estudos para vocês e até a próxima.